Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4, do versículo 1 ao versículo 5, diz assim: Conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos, pela sua manifestação e pelo seu reino. Prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não, corrige, repreende, exorta com toda longanimidade e doutrina, pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres, segundo as suas próprias cobiças ou concupiscências, como que sentindo coceira nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvidos à verdade ou à sã doutrina, entregando às fábulas. Tu, porém, sê sóbrio em todas as coisas, suporta as aflições, faz o trabalho do evangelista, cumpre cabalmente o teu ministério. Irmãos, eu gostaria de fazer uma reflexão com os irmãos a respeito disso, desses últimos tempos de dias difíceis, né? Como o próprio Paulo fala a Timóteo aí no capítulo 3, virando uma página aí, Paulo fala a respeito disso. Veja que Paulo, ele está falando sobre qual a motivação real para se pregar o evangelho. Paulo já está com uma certa idade avançada. Aí Paulo está falando qual que é a motivação de que um pregador, de alguém que fala a palavra de Deus, tem que ter. Tem que ter. Nessa minha andanças aí por outros estados, a gente percebe que há muito evangelho, ou igrejas. Mas, irmãos, como é difícil, se é difícil pregar o evangelho estou falando, fábulas é fácil, pregar o evangelho aqui, você imagine fora, onde as pessoas têm um pouquinho mais de dificuldade para entender. E aí Paulo vai explicando, Paulo vai dando aqui as letras para que eu e você compreenda e verifique se é verdadeiramente isso que nós estamos vivendo. Hoje nós vivemos um tempo onde as pessoas, assim, tudo que é contra elas dão um jeito, ou elas querem espiritualizar. Olha, a fé, irmãos, está lá em Hebreus capítulo 11, é interessante você ler o que é a fé verdadeira. A fé verdadeira não é acreditar em milagres, irmãos. A fé verdadeira é acreditar em Jesus Cristo, em toda a obra redentora que foi feita pelo Filho de Deus, por Cristo Jesus. E aí, quando você tem na fé verdadeira, você vai perceber que o menos importante de tudo foi as curas, porque ela tinha um propósito naquele momento. E a pergunta é, o propósito das curas hoje e dessas revelações, eu falo sem problema nenhum, essas revelações babacas que é falado hoje, tem o propósito da redenção para a pessoa de Jesus Cristo? Tem. Então, Timóteo fala para pregar, Paulo fala para Timóteo para ele pregar a palavra. E fala qual é a motivação correta para isso. O que Paulo está falando que é muito importante, irmãos? Paulo está falando assim, olha, você vai prestar conta diante do juiz. Você vai prestar conta diante do juiz de vivos e mortos. Conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos. As pessoas, elas perderam parece que esse alerta que Paulo fala. Você está pregando a palavra de Deus. Você vai prestar conta do que você está falando. Aí eu vejo as pessoas falar em fé, mas elas mesmas não acreditam. Porque se elas tivessem fé verdadeiramente em Cristo Jesus, na obra redentora de Cristo, elas bateriam os joelhos de falar tanta besteira que elas falam. Ao ponto de falar assim, Deus mandou falar tal coisa, Deus me falou isso, Deus me falou. Eles usam o nome de Deus para alicerçar
as barbáries que eles falam. Paulo, que eu falei, já estava veterano. Ele já estava para partir. Já estava no corredor da morte. Ele estava caminhando para o martírio. Então Paulo, com todas essas dificuldades que estavam atravessando, ele faz questão de deixar um alerta. Ele passa esse bastão do evangelho na mão de Timóteo. Ele fala: Timóteo, essa incumbência agora é sua. Preste atenção. Essa palavra conjuro-te, o verbo grego ali, que é o diamartiromai, ele tem conotações legais, irmãos. Ele pode, assim, testificar sob juramento. Ele significa, numa corte de justiça, dar testemunho solene. Aí eu fico ouvindo certas coisas, falando assim, essas pessoas, elas perderam, elas não têm temor a Deus. Elas não têm reverência à palavra de Deus. Será que elas não batem o joelho escutando algo dessa maneira? Será, irmãos? Paulo estava falando ali num momento sério para Timóteo. Paulo está alertando para que Timóteo reconheça a importância daquilo que ele está falando. E por que é sério? Não porque o apóstolo está para morrer, não porque Paulo está para morrer. Ele está falando assim, ó, eu estou morrendo, vou ser julgado por tudo aquilo que eu falei. E você, Timóteo, também vai ser julgado. Será que as pessoas perderam o senso? Eu vou ser julgado por aquilo que eu estou falando. E vocês que falam também serão julgados. O Evangelho perdeu esse senso da justiça de Deus? Nós perdemos esse senso? Veja, a referência ao julgamento é especialmente apropriada, pois é Cristo quem na segunda vinda julgará até que ponto nós estamos falando, até que ponto nós chegamos. O que nós fizemos, se nós fizermos aquilo, as nossas obrigações, como ministro do Evangelho. O que Paulo está falando? Você está diante de Deus e do seu Cristo. Você está diante de Deus e do Messias. Você está diante de Deus, o juiz de todos, devendo prestar contas a Ele. O que Paulo está falando é o seguinte, irmãos, resumindo. O que as pessoas falam sobre você não tem importância nenhuma diante de Deus. O que você pensa de mim, meu irmão, minha irmã, não tem importância nenhuma diante de Deus. Eu sei que tem palavras bonitinhas, irmãos. Põe uma coisa na sua cabeça. Que pode fazer toda a diferença para nós quando você vai abrir a boca para falar a palavra de Deus. Se as revelações que você está recebendo de forma privada concordam com as Escrituras, elas são desnecessárias. E se elas discordam das Escrituras, elas são falsas. Eu vou repetir. Se as revelações privadas, aquilo que você fala que Deus falou para você, concordam com as Escrituras, elas são totalmente desnecessárias. E se elas discordam das Escrituras, elas são falsas. Falsas. Então, o que as pessoas dizem sobre você não quer dizer... Não importa. O importa é o que Deus fala sobre você. Aquela historinha que é bonito, né? Olha, fale menos e pregue com a sua vida. Então, isso é slogan de Facebook, irmãos. A sua vida não salva ninguém. Quem salva é Cristo. Você não é salvador. O seu exemplo não salva ninguém, irmãos. Nossa, irmão. Então,
verdade, irmãos. Você acha que o meu exemplo salva alguém? Por isso que Paulo falou assim, segue meus seguidores como eu sou de Cristo. Sigam a Cristo. Faça aquilo que Cristo faz. Cristo é o nosso exemplo. O que Cristo mandou nós fazermos é falar, anunciar a palavra dele. Sabe por quê, irmãos? Porque você vai pregar o evangelho, provavelmente dentro de um mundo que odeia a Deus, você vai ser perseguido. Você vai ser perseguido. E Timóteo era um jovem tímido, né? Timóteo tinha algumas enfermidades. Ele estava à frente de uma igreja como a de Éfeso, a maior da época. Era um tempo o quê, irmãos? De bonança não, era um tempo atroz, um tempo de perseguição política e um tempo de incansável ataques dos falsos mestres. Perseguição política, ataque dos falsos mestres. Pessoas que outrora pregavam o evangelho hoje se afastaram de pregar o evangelho. E estão mais preocupados com as pessoas que se afastaram das igrejas do que elas que se afastaram do evangelho. Elas não se afastaram da igreja, mas se afastaram muito do evangelho. Muito. Mas muito. Não foram um pouco, não. Estão dentro da igreja, mas se afastaram demais do evangelho. E não fazem uma reflexão, porque elas se afastaram do evangelho, muitas pessoas se afastaram da igreja. É mais fácil colocar a culpa nas outras pessoas do que fazer uma meia-culpa e olhar para dentro o que eu falava e o que eu falo hoje. E sabe o que aconteceu lá na igreja da Ásia? Eles entraram numa debandada geral. As pressões externas, os temores internos eram gigantescos. E aqui Paulo está falando, Paulo fala para Timóteo, Timóteo, apesar de tudo isso, você não pode fraquejar. O que você precisa saber, Timóteo, é que é mais importante nessa empreitada são as consequências eternas. O mais importante é que você vai ouvir do Supremo Juiz. Quais serão as palavras? Será que nós vamos ouvir doces palavras como bem feito, porque foste fiel no pouco, agora sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Como Jesus explica lá em Mateus capítulo 25. Então Paulo dá essa ordem a Timóteo perante Deus e Cristo Jesus. Paulo ali está incentivando a fidelidade de Timóteo. O que basta a Timóteo é saber que ele é servo do Altíssimo e que ele é um embaixador de Cristo em Cristo Jesus. E o que ele fala? Ele fala que nós vamos prestar contas. A quem? Aquele que virá em glória pela sua manifestação. E por isso que nós devemos viver à luz dessa esperança. Jesus Cristo está voltando. Nós devemos viver como que nas pontas dos pés, aguardando e apressando o dia da vinda do Senhor. Paulo está falando no versículo 1 que nós vamos prestar contas ao Rei. Aquele que vem para estabelecer o seu reino de glória. O que ele está falando é o seguinte: Jesus não vai vir mais como um cordeirinho. Agora ele vai vir como um juiz. Ele vai vir em glória. Vai ser totalmente distinto da sua primeira vez. Na primeira vez ele se esvaziou, ele se humilhou. Nasceu num berço pobre, foi educado numa família pobre, ele cresceu numa cidade pobre, não tinha sequer onde reclinar a cabeça. É isso, nós sabemos. Quando ele entrou em Jerusalém, ele entrou através de um jumentinho emprestado. Ele foi sepultado num túmulo emprestado. Mas a sua segunda vinda não. Ela será em majestade e glória. Assentar-se-á no seu trono para julgar as nações.
Julgará vivos e mortos, grandes e pequenos, reis, servos, vassalos, não importa. É esse Cristo que nós anunciamos agora. Nós não anunciamos mais o Cordeirinho, aquele que vai ser subjugado pelas nações, não. Aquele que vai julgar todas as nações e todas as coisas. E essa verdade gloriosa, essa verdade indiscutível, insofismável, ela deve ser o tônico, irmãos, para encorajar os pregadores, eu e você, a permanecerem firmes na proclamação do Evangelho ao mundo rendido por falsas doutrinas. Veja versículo 2, a ordem que Paulo dá para se pregar o Evangelho. Paulo passa da motivação de pregar o Evangelho para o imperativo: prega a palavra. Prega a palavra. Pregar a palavra é a principal missão de um ministro. De alguém que se propôs a falar da palavra de Deus. Aquele que foi levantado por Deus para falar da sua palavra. E o que Timóteo deve pregar? O que eu e você devemos pregar? Simples, a palavra de Deus. Essa palavra é idêntica ao depósito, à escritura, às sagradas letras, à sã doutrina, à verdade. A verdade que vai conduzir à fé. A fé vem pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Deus, pela palavra de Cristo. O pregador não pode pregar as próprias palavras. Não pode pregar as próprias palavras. Muito menos ele pode torcer as palavras de Deus. Ele não pode subtrair, ele não pode nem acrescentar nada à palavra. Nada. O seu papel não é ser popular. O seu papel não é agradar as pessoas. O seu papel é ser fiel às Escrituras. O máximo que puder. Seu chamado é para pregar a palavra e não sobre a palavra. A palavra é o conteúdo da mensagem e a autoridade do mensageiro. O pregador não cria a mensagem, ele simplesmente a proclama. Somos apenas um papagaio que fica repetindo aquilo que a Bíblia fala. Não, nós não temos novas revelações. Não, Deus não mandou eu falar certas coisas. Você acha que Deus ia mandar eu falar alguma coisa que está fora da palavra de Deus? Eis que te digo. E é sempre as mesmas coisas, é só você ver as profecias. Eles não têm nem criatividade para mudar. O que um fala, o outro repete. Esse ano vai ser o ano melhor. Esse ano vai ser o ano da expansão. Esse ano vai ser o ano da redenção. Esse ano Deus está entrando com providência. Esse ano não sei o que tem. É 12 dias para 12 meses de... É a mesma coisa, irmãos. Não muda. A criatividade nem tem. As profecias são as mesmas. As revelações são as mesmas. Tem um que já foi para o céu, tem outro que já foi para o inferno, tem um que viu barata no inferno, outro viu não sei o que lá no céu. Vão contra a palavra de Deus. O apóstolo Paulo não quis falar sobre o que ele viu. Um Zé Cueca, um Zé Mané, sei lá, a outra mulher, não sei o que, ela vai falar o que ela viu. Irmãos, e as pessoas acreditam, então glória a Deus, aleluia. De verdade, irmãos. Isso vai contra a palavra de Deus. Ah, mas você viu o filme? Que filme bonito, ele foi para os... Que filme, irmãos? Ai, o filme, que filme... Então, mas o filme não quer dizer nada sobre a palavra de Deus. Daqui a pouco vocês vão achar que novela bíblica é a palavra de Deus. E as pessoas se alimentam disso. As pessoas colocam as suas esperanças nisso. Colocam a esperança naquilo que elas ouvem dessas pessoas. Não invente, você que é pregador. Pregue a palavra. Seu chamado é para pregar a palavra e não sobre a palavra. A palavra é o conteúdo da mensagem. A autoridade que Deus nos deu do mensageiro é a palavra de Deus. Não tente criar uma palavra.
Apenas proclame a palavra. Eu tenho pavor quando eu chego num lugar que eu falo assim, eu tenho uma palavra que você nunca ouviu, uma palavra que você não vai ouvir em lugar nenhum. Levanta e vai embora, irmãos. Um evangelho de 2000 anos, o cara vai contar para você uma palavra que ninguém ouviu. Tem alguma coisa errada, né? Porque pregar a palavra de Deus não é uma invenção da igreja. Não foi a igreja que criou essa igreja denominacional, mas uma comissão por ela recebida. A igreja de Cristo recebeu essa missão. Pregue a palavra. A palavra de Deus escrita foi dada para tornar-se palavra pregada. A palavra de Deus é revelada aos seres humanos na forma escrita, que é as Escrituras, na forma humana, que é Cristo, e na forma falada, que é a pregação. Guarde esses 3 pontos para vocês, irmãos. A palavra de Deus é revelada a nós de forma escrita, que é as Escrituras, e na forma humana, através de Jesus Cristo. E na forma falada é a pregação da palavra, a pregação do Evangelho. E essa palavra, ela não pode ser proclamada, anunciada sem entusiasmo e convicção. Porque a proclamação da palavra, ela é viva. Ela não é algo seco. A palavra de Deus não está obsoleta, como alguns acham. Ela continua oportuna. Eu não preciso fazer uma adaptação contemporânea da palavra, ela não ficou obsoleta. Volta uma página aí de Timóteo, veja se é obsoleto. Os tempos difíceis, quem são? Homens que vão amar a si mesmo. Veja a descrição que Paulo fala a Timóteo. A pregação simplesmente é a comunicação oral da verdade bíblica pelo Espírito Santo, por intermédio de uma personalidade humana, a determinado público, com a intenção de salvar os perdidos e fortalecer os salvos. Salvar os perdidos e fortalecer os salvos. Veja, irmãos, os pregadores não são chamados para pregar as palavras de homens, as filosofias do mundo, as decisões dos concílios, os dogmas da igreja, os sonhos, as visões e revelações forâneas, inexistentes dos profetas modernos, mas a infalível e poderosa palavra de Deus. Nós não fomos chamados para falar sobre filosofia do mundo, falar das decisões dos concílios, o que os concílios decidiram, quais são os dogmas da igreja, porque a minha igreja não pode isso, minha igreja não pode aquilo, minha igreja não pode aquilo outro. Então, você está lá dentro de uma igreja, dentro de uma denominação que não pode usar calça. Você não usa calça, você sabe disso. Ah, não pode raspar a barba, ou pode raspar a barba, ou não pode cortar o cabelo, pode cortar. Isso faz parte de um dogmas humanos. Se você está lá, você sabe disso. Mas tudo isso é secundário. Sonhos, as visões e revelações forâneas desses profetas modernos é algo que muitas vezes me dá enjoo, me dá náusea, de verdade. Ultimamente eu não tenho nem parado para ouvir. Antigamente eu ouvia, hoje eu não consigo parar para ouvir. Eu não consigo ir. Eu vou num lugar na pregação onde aquelas pessoas começam aquela gritaria e mandar você falar pro seu irmão, e esse que agora que te digo, e lá e fala uma rajada, e isso que não tem nada a ver com o evangelho. Mas Paulo, depois nós vamos entrar nessa parte, ia dizer o seguinte, que as pessoas querem exatamente isso. O que Paulo deixa claro que essa é uma programação urgente. Nós não podemos demorar para pregar o Evangelho. Essa programação é insta, quer seja oportuna, quer não. O verbo grego ali, ephisteme, que é produzido por instar, significa literalmente estar de prontidão.
Está ouvindo as barbaridades? Pregue a palavra. Não vai discutir com alguém. Não, pregue a palavra de Deus. Óbvio que você vai confrontar essas pessoas, elas não estão pregando. Você vai virar alvo, você vai virar tema de pregação e tudo bem. Eu até coloquei no meu Facebook que eu concordava com Martin Lloyd Jones quando ele diz: a tarefa de pregar é o chamado mais alto, maior e mais glorioso que alguém pode receber. Se você quiser adicionar algo a essa tarefa, eu diria, sem hesitação, que a necessidade mais urgente na igreja cristã hoje é a pregação autêntica. Por ser a necessidade maior e mais urgente da igreja, é também, evidentemente, a maior necessidade do mundo. Não há nada como a pregação. Ela é a mais elevada tarefa desse mundo, a mais emocionante, a mais empolgante, a mais compensadora e a mais maravilhosa. Abre e fecha aspas para o Dr. Martin Lloyd Jones. E se você quiser ler alguns livros bons, leia os livros do Dr. Martin Lloyd Jones. Então, irmãos, a proclamação, a contextualização é importante. Ele fala, corrige, repreende, exorta. Paulo dirige a Timóteo como um comandante militar, dando ordens expressas. Prega, corrige, repreende, exorta. Pregar é exercer um arauto que comunica a urgência da mensagem do rei. Mateus, lá em Mateus capítulo 18, ele fala, quando o teu irmão pecar, corrige-o. Quando se arrepender, perdoa-lhe. Quando o quê? Se arrepender. Quando ele se arrepender, perdoa-lhe. Sabe por quê, irmãos? O sermão, ele é uma ponte entre dois mundos, ligando o texto antigo ao ouvinte contemporâneo. A pregação é exposição e a aplicação da palavra. Sem explicação, não é expositiva. Sem aplicação, não é pregação. Aplicação é a vida da pregação. Eu sei que eu, particularmente, amo pregar de forma expositiva. A maioria das vezes eu prego de forma expositiva. Eu sei que também se transformou meio num ídolo a pregação expositiva, nós temos que tomar cuidado com isso. Mas é que, ao meio de tanta criancice, infantilidade gospel, quando você pega um pregador que aplica contextualmente, você fala assim, é isso aí. Você fica de boca aberta, né? Porque tá tão longe isso. Uma coisa tão simples, você pegar o texto e aplicar ele de uma forma contextual, e as pessoas vão para o texto e somem do texto, nunca mais aparece no texto, vão aparecer no final do ano para comemorar o Natal. Eu sempre digo o seguinte, final do ano, a comemoração do Natal é a cereja de bolo de um evangelho que não prega o Jesus Cristo verdadeiro. O Jesus Cristo que a igreja contemporânea anda pregando é verdadeiramente o Jesus que nasceu no dia 25 de janeiro. Então tem que se comemorar realmente. É a cereja do bolo de um evangelho pagão. Por isso quando aqui Paulo fala a Timóteo, ele fala assim, deve ser uma proclamação fiel às Escrituras, fiel à doutrina. A proclamação precisa ser repleta de ensino. Repleta de ensino. É só você lembrar lá Paulo, lá em Atos capítulo 20. Ele tanto ensinou as grandes doutrinas da graça, como testificou a judeus e a gregos o arrependimento para com Deus e a fé no nosso Senhor Jesus Cristo. O versículo 3, versículo 4, irmãos, Paulo ali não ilude a Timóteo. Tem pessoas que querem ser iludidas, tem pessoas que querem ser famosas, tem pessoas que querem ser agradável, tem pessoas que vivem disso, que precisam ganhar dinheiro. Então, mas Paulo não ilude Timóteo não, irmãos. Veja aí versículo 3 e 4. Ele não faz promessas vazias, sem nada. Ele sabe que o tempo do fim é marcado por uma forte oposição ao Evangelho. E o que as pessoas sentem quando ouvem o Evangelho? As pessoas se sentirão ofendidas com a sã doutrina.
pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. O Evangelho, as Escrituras, a palavra, a sã doutrina nunca foram populares. Escreve isso, põe isso no seu coração, na sua mente. A verdadeira palavra de Deus, a sã doutrina, nunca foi popular durante esses 2000 anos. A verdade sempre fere mortalmente o orgulho do homem. E por quê? Porque denuncia a malignidade do seu pecado. Fala quem nós somos. Você quer saber o que a Bíblia fala a seu respeito? Fala que você é um miserável pecador. Totalmente carente da graça de Deus. O homem natural não discerne as coisas de Deus. Nem os mortos espirituais têm apetite pela palavra. Isso é uma obra de Deus. Por isso que nós temos que pregar a palavra, o Evangelho. Porque é só isso. Essa é a única chance de mortos terem vida. É porque eu estou pregando? Não. Porque Deus assim falou. Que a fé vem pelo ouvir a sua palavra. É lembrar de Ezequiel em ossos secos. Profetiza sobre aqueles ossos secos. Quando nós estamos pregando o Evangelho, nós estamos falando, proferindo, profetizando a palavra de Cristo sobre ossos secos, sobre pessoas mortas. Somente o Espírito de Deus pode inclinar nossos ouvidos para ouvir a palavra. Somente as ovelhas de Cristo ouvirão a voz do divino pastor. Somente aqueles que o Pai enviar, que vão a Cristo. Você sabe quem são essas pessoas? Não. Eu sei, não sei. O que eu tenho que fazer? Pregue a palavra de Deus. O Espírito Santo vai fazer o restante. A mim e você se prepare para pregar a palavra de Deus. E o Espírito Santo vai te usar na pregação da palavra de Deus. E o Espírito Santo vai aplicar. O Espírito Santo vai aplicar o convencimento a corações endurecidos, a mortos, a ossos secos. Porque se não for ovelha de Cristo, se não for aqueles que Deus enviou, naturalmente a resposta do homem ao Evangelho será hostil. Naturalmente será hostil. Certamente os homens não suportarão a verdade, chamada pelo apóstolo Paulo de sã doutrina, em contraste com as heresias dos falsos mestres. Quanto mais extraordinária for a avidez dos homens perversos por desprezar a doutrina de Cristo, mais zelosos nós devemos ser ao defendê-la. Mais enérgico deve ser nossos esforços em preservá-la íntegra e proclamá-la com fidelidade. E um ponto interessante que o apóstolo Paulo fala é que as pessoas elas se sentirão atraídas pelas novidades. Parece que Paulo está sentado hoje em banco de igreja, né, irmãos? É impressionante. E as pessoas acham que a palavra de Deus ficou obsoleta, que eles precisam dar uma ajeitadinha. Paulo fala assim, pelo contrário. Cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como se sentindo coceira nos ouvidos. Veja, irmãos, aonde você encontra as igrejas mais lotadas? As lives, esses coaches, esses pregadores. Vejam a quantidade de seguidores que esses caras têm. Sem contar essas mulheres, essas falsas profetisas. Vejam a quantidade de pessoas que ficam lá para ouvir o que essas pessoas vão falar. Porque elas querem ouvir exatamente aquilo que elas estão precisando. Elas querem ouvir aquilo que elas estão cobiçando. Elas querem ouvir isso. Elas querem ouvir que o pecado não é mais pecado. Elas querem ouvir que nós não temos pecado, que nós temos problemas. Não, nós temos pecado, nós somos pecadores. Nós precisamos nos arrepender.
Se Cristo não interferir na nossa vida, nós vamos diretamente para o inferno, ao lugar que nós merecemos. Não, não somos pessoas boas. Não, nós não fazemos o bem. Não há ninguém que faça. Não, você que está me ouvindo do lado, você é um pecador sim. Se você não se arrepender, você vai para o inferno. Se você não dobrar seu joelho e cair em arrependimento, clamar a Cristo Jesus, você vai para o inferno. Não adianta as pessoas falar coisa bonitinha para você. Não adianta elas profetizar na sua vida que vai dar tudo certo, que está tudo bem, que você foi curado, que o caroço subiu, que você arrumou 10 empregos. Não adianta nada disso. Se arrependa enquanto há tempo. Se arrependa ao ouvir o Evangelho. As pessoas querem mestres que falem o que elas querem ouvir. Acercam-se daqueles que lhe darão exatamente o que desejam. Preferem os pregadores da conveniência. Procuram não a verdade, mas o que lhes acalme o coração, enquanto permanecem em seus pecados. É mais bonitinho, vai dar tudo certo. Vem, escuta aqui, olha que bonito que falou. Olha, olha, você está com um problema, olha a solução do seu problema aqui, ó. A pessoa passa uma mensagem de um coaching, uma mensagem de autoajuda. Oh, ouve isso aqui, que bonito. Tá, tudo bem, E muitas vezes é verdade, é isso mesmo. Tá difícil, não baixa a cabeça, tá difícil, vai trabalhar mais. É isso, é isso aí mesmo. A vida é isso. No mundo tereis aflições, disse Jesus lá em João 16, se eu não estiver enganado, no último versículo. No mundo tereis aflições, mas tenham bom ânimo, eu venci o mundo. Como você não quer ter aflições ao meio de um lugar onde pessoas odeiam a Deus, a quem você ama, como eu já disse? Os próprios profetas do Antigo Testamento já falavam sobre essa atitude consumista dos ouvintes. Ezequiel 33, lá no versículo 30, quanto a ti, ó filho do homem, os filhos do teu povo falam de ti junto aos muros e nas portas das casas. Falam um com o outro, cada um seu irmão, dizendo, vinde, peço-vos e ouves qual é a palavra que procede do Senhor. Eles vêm a ti, como o povo costuma vir, e se assentam diante de ti como o meu povo, e ouvem as tuas palavras, mas não a põem por obra. Pois com a boca professam muito amor, mas o coração só ambiciona lucro. O coração só ambiciona lucro. Essas pessoas vivem do Evangelho, se lucram com o Evangelho. Elas não amam a Deus, elas amam o Evangelho que faz prosperar. É isso que eles amam. E Ezequiel continua, eis que tu és para ele como quem canta canções de amor, quem tem voz suave e tange bem, porque ouvem as tuas palavras, mas não as pões por obra. Mas quando vier isto, e aí vem, então saberão que houve no meio deles um profeta. Ezequiel estava falando para eles que a casa ia cair, e o outro estava falando para ele que ia ficar tudo bem. E a expressão coceira no ouvido demonstra que essas pessoas terão fome de novidades. Nessa mesma linha de pensamento, você pode ver, cara, que a expressão figurada aí é usada para denotar a curiosidade que busca informações interessantes e inconvenientes. É assim, é dessa maneira que Paulo está descrevendo pessoas movidas por uma curiosidade obsessiva, por qualquer novidade, vendida no mercado da fé. Qualquer novidade que vem do mercado da fé tá bom para essas pessoas. E obviamente, irmãos, para ir terminando, o que essas pessoas procuram não é o Evangelho, mas uma panaceia, aquele comprimido de farinha. Algo que possa acalmar e aquietar o coração deles. E a mensagem dos falsos mestres lhe dá um certo conforto. Né? Dá um certo conforto, aplacando-se aquela coceirinha que ele sente nos ouvidos. Que na verdade, o que acontece, na verdade, irmãos, é o que aconteceu lá em Atos 7,57, quando Estevão estava pregando.
Lá no versículo 57 ele fala: eis, porém, clamando em alta voz, tamparam os ouvidos e unânimes arremeteram-se contra ele. As pessoas não querem ouvir. E Paulo fala, né, versículo 5, para Timóteo ir à frente. Ele fala assim: seja sóbrio em meio a essa volubilidade reinante. Seja sóbrio com todas as coisas, continue pregando o evangelho. Não importa os que os falsos mestres pareçam ser mais atraentes, tragam mais pessoas, têm mais popularidade que você, não importa isso. Não se apega a isso não, meu irmão, minha irmã. Não se apega a isso não. Não se apega a like, não. Não se apega a quanta curtida, não. A não ser que você viva disso, é outra coisa, mas não se apega a isso não. Pregue só a palavra. O que nós vemos, irmãos, é que quanto mais grave fica esse engano religioso, ele fica cada vez mais grave, ele atinge cada vez mais as pessoas, cada vez ele fica mais eficaz e mais determinado. Eles são para atrair as pessoas até eles, e nós devemos ser determinados para curá-la dessa doença, desse câncer, desse engano, que é a falsa doutrina. Então, irmão, o que eu tenho que fazer e falar? Vamos copiar Jesus, irmãos. Mateus 3, Jesus disse: e dizendo, arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Mateus 4, Jesus diz: desde então começou a Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Mateus 10, Jesus diz: indo pregar dizendo: é chegado o reino dos céus. O que nós anunciamos? Arrependei-vos, o reino dos céus é chegado. E se você não se arrepender e não for para o reino dos céus, você vai para o inferno. O Evangelho é a proclamação das boas obras, das boas notícias, das boas obras não, desculpa, das boas notícias. E a boa notícia é que Jesus está para salvar pecadores. A porta da graça está aberta a todos aqueles que se achegam a Cristo através do Evangelho da graça. Que Deus nos ajude.